Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês são alunos novos do Senai, estão chegando aqui hoje, primeiro dia. É isso ou não? Então, eu vou contar aqui um pouco para vocês o que foi a minha experiência do Senai, o que é o Senai de fato e o que a gente pode trocar depois de informação baseado na história que eu vivi e também baseado naquilo que vocês vão viver no Senai iniciando hoje. Só que antes de falar um pouco sobre o Senai, um pouco sobre mim, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante aqui para vocês. Quem aqui, em algum momento da sua vida, já pensou em desistir? Tem uns aí que levantou a mão, tem outros que não. Os que não levantou deve ser corajoso pra caramba, né? Pode abaixar. Às vezes, a gente pensa em desistir por causa de medo. Às vezes, a gente pensa em desistir por causa do cansaço. Às vezes, também nós pensamos em desistir por nos sentirmos insuficientes. Você que não levantou a mão, não se preocupe. Você não está sozinho. Meu nome é Fernando Valgas, eu sou pós-graduado em Controladoria, Auditoria e Administração de Empresas e Projetos, formado também em Matemática e também fui um ex-aluno do Senai. Que assim como você, chegou no Senai com muitos sonhos, expectativas, dúvidas e incertezas, medos e inseguranças. Limitações físicas, no qual eu tive, e limitações, de uma certa maneira, até emocional. Eu entrei no Senai no meu primeiro curso, em 2006, que foi um curso de eletricista de manutenção. Tem alguém aqui fazendo esse curso? Levanta a mão para me ver. Ah, aqui não tem não, né? Esse curso, ele teve uma duração de 1 ano. Porém, antes de entrar nesse curso, eu tive os meus estudos interrompidos por causa de uma limitação física que eu tive que fazer cirurgia. Ou seja, os meus estudos do ensino fundamental e ensino médio foram interrompidos. Por quanto tempo? 2 anos. Mas mesmo assim eu entrei no Senai. E quando eu entrei no Senai, você sabe o que eu vi lá? Pessoas muito mais bem preparadas do que eu. E eu pensava assim, será que eu vou dar conta? Será que esse lugar é para mim? Eu me recordo da primeira prova que eu fiz no Senai, valendo 30 pontos. Sabe quanto que eu tirei? Alguém que imagina quanto que eu tirei? Chuta aí, mocinha. Chuta aí. Chuta aí, irmão. Quanto você acha que eu tirei? Quer chutar, não? Gente, uma prova valendo 30 pontos. Sabe quanto que eu tirei? Eu tirei meio. Por que eu tirei meio? Naquela época, em 2006, de acordo com o Exame Nacional do PISA, para quem não sabe, o PISA é uma métrica estatística que faz medições de alunos baseado em todas as matérias, no ensino fundamental e médio. Naquela época, em 2006, diz o exame que 39% dos alunos tinham conhecimento em matemática. E os 61% não tinham conhecimento, de acordo com a população brasileira estudantil. Eu estava nessa galera aí que não tinha conhecimento, 61%. E a ênfase do meu curso era o quê, na época? Física e matemática. E eu lembro que eu cheguei na diretora do Senai na época, e sabe o que eu disse para ela?
Eu não dou conta. Eu não dou conta. E ela me disse assim, não se preocupa. Nós vamos ajudar você. Você vai ter aula de reforço. O meu curso no Senai era de manhã e eu tive aula de reforços à tarde. Eu me recordo que eu fiquei no Senai no início de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde. Num período de 1 mês. Só para me poder caminhar junto com os meus colegas de turma. E eu lembro também que no final do meu curso, eu já estava ajudando os meus amigos a fazer automação industrial. Porém, neste curso meu, eu vivi 2 momentos importantes. Os primeiros 6 meses, eu era bolsista, eu recebia meio salário mínimo, e nos outros 6 meses subsequentes, eu fui trabalhar na indústria. E qual foi a minha expectativa de trabalhar na indústria? Eu fiquei super empolgado porque tudo aquilo que eu estava aprendendo no Senai naquela época, que era eletricidade predial, industrial, automação, tudo aquilo que eu estava aprendendo no Senai, eu ia chegar na indústria, eu ia aplicar na prática, eu ia aprender mais. Aquilo que eu estava estudando como a minha profissão, quando eu ia chegar lá no meu primeiro dia de trabalho, ia ser, além de eu ganhar o dinheiro, uma motivação também. Eu cheguei super empolgado. E no meu primeiro dia de trabalho, sabe o que eles me mandaram fazer? Lançamento de parada de produção e ordem de serviço. Sentado no computador, numa planilha de Excel. Talvez eu fui medido não pela capacidade que eu tinha, mas pelo tamanho que eu possuo. E eu lembro que quando eu saí um dia do meu trabalho, estudava de manhã, trabalhava à tarde. Um dia, quando eu saí do meu trabalho para poder ir embora, pegando lotação, pegando no ponto de ônibus, o local onde eu pegava o ponto de ônibus ficava em frente à unidade do Senai. E um dia específico, eu entrei no Senai para tomar uma água antes de ir embora, para me deslocar para o local que eu preciso. E eu encontrei com um professor do Senai e ele me fez uma seguinte pergunta. Ele me disse assim, e aí, Fernando, você está gostando do trabalho? Eu disse para ele assim, cara, não estou gostando muito não. Mas por quê? Cara, no Senai eu aprendo muitas coisas legais, bacanas aqui. Eu fui super empolgado por me poder ir lá na indústria para trabalhar e aplicar e aprender mais do que eu aprendo aqui. Porém, chega lá, o pessoal quer que eu fique sentado numa mesa, digitando no computador, ordem de serviço, parada de produção. Aí é foda, cara. Aí ele me disse algo que marcou muito a minha vida e marca até hoje. Ele me disse assim, Fernando, independente daquilo que você faça, mesmo que você não goste, faça bem feito. E eu quero falar aqui uma coisa para você que está chegando, aluno do Senai. Eu não sei se você já está trabalhando, eu não sei se você vai trabalhar, eu não sei se você vai trabalhar depois de formar. Mas uma coisa eu quero te dizer hoje, nesta manhã. Independente daquilo que você for trabalhar, mesmo que você não goste, faça bem feito. Continuando. Aí ele me diz assim, cara, por que você tem que fazer bem feito? Porque se você não fazer bem feito aquilo que você não gosta, você está colocando uma resistência na sua vida para aprender coisas novas para aquilo que você precisa. E tenha certeza que você fazendo bem feito aquilo que você não gosta, vai abrir portas para você lá na frente
para aquilo que você gosta. E sabe de uma coisa? Eu acho que ele tinha razão. Sabe por quê? Porque o seu ponto de partida, ele não define até onde você pode chegar. O meu curso durou 1 ano. O meu trabalho na empresa era vinculado ao curso. Quando terminou o curso, eu fui desligado da empresa. Logo em seguida, eu emendei fazendo um outro curso, um curso técnico. Fiz técnico em eletrotécnica. Duração de 2 anos e 4 meses. Ao final, eu fiquei no Senai num período de 3 anos e 4 meses, no qual eu fiz eletricista de manutenção, técnico em eletrotécnica e AutoCAD. Sempre com o objetivo, com o sonho de aprender aquilo que eu já estava aprendendo no Senai, aplicar lá na indústria. Ter um trabalho, ser reconhecido, ganhar dinheiro. Não depender de pai e de mãe. Ter minhas coisinhas. Em 2010, trabalhei no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como ACM, Agente Censitário Municipal, um cargo de coordenação. Porém, eu tinha um período muito pequeno lá, que era contrato. E em 2012, eu trabalhei na Iveco e entrei lá como preparador de máquinas. Gente, quando eu entrei na Iveco como preparador de máquinas em 2012, sabe o que voltou para mim? Voltou toda a expectativa e ambição e sonhos daquilo que eu tinha aprendido no Senai de novo. Eu cheguei super empolgado, cara, vou voltar a poder trabalhar na indústria. Tudo aquilo que eu aprendi no Senai eu vou poder aplicar de novo, aprender, desenvolver, ganhar dinheiro. Entrei como preparador de máquinas. No meu primeiro dia de trabalho, sabe o que eles me mandaram fazer? Alguém aqui imagina? Você imagina? Quem imagina, levanta a mão para me ver. Então ninguém não imagina. Só um ali levantou. Meu primeiro dia de trabalho, sabe o que eles me mandaram fazer? Lançamento de parada de produção e ordem de serviço. Eu falei assim, brincadeira, bicho. Aquilo que eu fiz no meu primeiro trabalho em 2006, em 2012, 6 anos depois, eles mandaram fazer a mesma coisa. Aí, eu lembrei, né, daquilo que o professor de Senai disse para mim. Vamos fazer bem feito. Mesmo que a gente não goste, vamos trabalhar, vamos fazer bem feito. Porque eu sei que isso vai abrir portas para mim lá na frente. Eu estou falando assim, gente, mas por dentro eu estava louco da vida. Por dentro eu estava com vontade de xingar, chutar o balde, falar assim, vai para a glória de Deus, vai fazer isso. Então vamos lá. Vamos fazer bem feito. Até que um dia, esse dia que eu não era visto, que eu não era reconhecido, finalmente chegou. Só que antes de falar desse dia, eu quero te dar uma visão aqui, ó. Você que está chegando, aluno do Senai. Vai ter momentos na sua vida que ninguém vai ver a sua capacidade. Vai ter momentos na sua vida que ninguém vai ver o seu esforço. Vai ter momentos na sua vida que ninguém vai ver o seu talento. Mas se você sabe que você tem, você sabe. E ninguém tira isso de você. E o meu dia chegou. Estávamos tendo lá na Iveco, auditoria de WCM. Para quem não sabe o que é o WCM, WCM é uma sigla que significa World Class Manufacturing, que é manufatura de classe mundial. Aonde são avaliados pilares técnicos, processos, equipamentos. E estava tendo auditoria conduzida por um italiano e a alta cúpula da empresa, a nível de diretores e gerentes, acompanhando essa auditoria.
Gente que ganha 5 dígitos para cima. Até que o auditor chegou lá na máquina modelo e perguntou para o operador: eu tenho uma dúvida, eu gostaria que você pudesse me mostrar qual é a maior perda dessa máquina. Sabe o que aconteceu? O operador, ele não soube responder. O auditor perguntou para o líder dele: eu gostaria de saber qual é a maior perda dessa máquina. Sabe o que aconteceu, gente? O líder dele, ele não soube responder. Perguntou para o gerente da unidade operativa: eu gostaria de saber qual é a maior perda dessa máquina. O líder dele, o gerente, ele também não soube responder. Até que chegou um momento lá que eles estavam conversando entre eles e falaram assim: ó, quem que tem essa informação? Fernandinho. Eu sou pequeno, né? Chama ele lá. Aí eu tô lá, gente, de boa, no escritório, lançando minhas ordens de serviço, parada de produção, no Excel. Aí vem uma pessoa louca da vida, entra lá e fala comigo assim: ó, Fernando, o pessoal tá te chamando lá para auditoria. Eu olhei assim. Por quê? Não, eles estão querendo saber qual que é a maior perda da máquina modelo. Você consegue ir lá apresentar? Ué, poder eu posso, mas eu preciso de alguma coisa para poder apresentar lá. O que você precisa? Não, eu preciso de um notebook. Pega o meu e leva. Não, beleza. Peguei o notebook emprestado de um colaborador, pus meus EPIs e tá lá eu indo para apresentar lá na máquina modelo. A alta cúpula, gerente, diretor, italiano, gente que ganha mais de 5 dígitos para cima. Quando eu falo 5 dígitos, não é para cima de 10 mil. E eu lá, ralé, pequeno, ganhando 1.000 e pouquinho. Menos de um ano de fábrica. Cheguei lá e cumprimentei todo mundo. Gente, tudo bem? Prazer, Fernando. Cumprimentei o auditor, o gerente, os líderes. Aí o auditor em italiano chegou em mim e me perguntou: não, gostaria de saber qual é a maior perda dessa máquina. Eu falei: não, tudo bem. Peguei o notebook, abri ele e disse: aqui, ó, dentro dessa planilha, a gente faz o gerenciamento de perda da unidade. E dentro do gerenciamento de perda da unidade, nós temos as máquinas de processo. Baseado nessas máquinas de processos, nós temos as maiores perdas de máquina. Aí no momento que eu estava explicando, o diretor industrial, o cara mais foda da empresa, o cara que mais ganha dinheiro, chegou do meu lado e falou comigo assim: ó, você tem essa informação ou não tem? Pondo pressão. Aí eu olhei para ele assim: ó, tenho. Aqui, se você apertar o botãozinho aqui nessa planilha, ela vai gerar um gráfico dinâmico na onde mostra as maiores perdas, do maior para o menor. E esta aqui é a maior perda da máquina em reais, em termos financeiros. Aí o auditor falou: nossa, muito bem, parabéns. Continuou a auditoria e eu voltei a fazer os meus afazeres. E como no final de toda a auditoria, o que acontece? O auditor, ele dá os pontos fortes, os pontos fracos, os feedbacks. Porém, nessa auditoria, ele fez uma ressalva muito importante. E a ressalva que ele fez foi: vocês precisam de ter colaboradores igual aquele rapaz que mostrou as maiores perdas da máquina modelo. Porque se vocês não conhecem as suas perdas, vocês nunca irão progredir. Porque aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Naquele dia, numa fábrica que tinha mais de 5.000 pessoas, tirando terceiros, com menos de um ano, todo mundo conhecia quem era o Fernando. E depois daquele dia, veio promoção. A empresa pagou cursos para mim. Eu fui convidado a trabalhar na área que eu queria, que era engenharia de manufatura. E aquilo que o professor do Senai disse para mim, você lembra? Fernando, independente daquilo que você não gosta de fazer,
mesmo que você não goste, faça bem feito. Porque você fazendo aquilo que você não gosta bem feito, vai abrir portas para aquilo que você quer. Aquilo que o professor do Senai disse para mim na minha vida, aconteceu comigo lá na frente. Eu fazendo aquilo que eu não gostava, abriu portas para eu poder fazer aquilo que eu gostava. E eu fiquei quase 10 anos na empresa. Conheci fábricas, viajei, conexões, network, estagiários. Eu tive aprendizes do Senai. E eu vou ser bem sincero com vocês, viu? Eu tive uns aprendizes bons. E aprendiz bom, e menina boa que quer trabalhar, eu ensino e faço a pessoa deslanchar. Mas menino que quer ficar o dia inteiro no WhatsApp sem ganhar dinheiro, o problema é dele. Na hora que o contrato dele foi embora, sai fora. Gente boa, a gente quer andar com gente boa. Pessoa ruim, o sistema, infelizmente, expurga. Fiquei quase 10 anos na empresa. Até que um momento aconteceu uma virada de chave na minha vida que eu me desliguei da empresa. E aí você para e me pergunta, mas Fernando, o que foi essa virada de chave? O que aconteceu? Um certo dia eu fiz uma pergunta para mim que foi: em que está atrelado a minha profissão com a minha vocação? Como eu estou me vendendo no mercado de trabalho? Você já parou para pensar nisso? Eu me vendo da seguinte forma: eu sou uma pessoa com formação e competência na área de controladoria, auditoria, administração de empresas, voltado para o comportamento humano e técnico. Eu também me vendo como palestrante. Recentemente nós tivemos um evento em Sete Lagoas internacional, que foi do TEDx, onde eu fui um dos palestrantes. Se você não pegar o canal do YouTube, tem mais de 8 bilhões de visualizações. Tem lá uma palestra minha lá. Eu me vendo dessa forma, no mercado. E você já parou para pensar como você se vende? Aqui, talvez você até não precise de ter essa resposta, não. Pelo menos hoje. Mas no final do seu curso, você tem que ter essa resposta sim. Você tem que olhar para você e perguntar: como eu estou me vendendo no mercado de trabalho? Será que vai ser pelo YouTube, Instagram, TikTok? Como você vai se vender no mercado de trabalho? O Senai, ele é uma porta. Ele é uma chance. Ele é o início. É sobre a respeito de um caminho. E é também sobre a respeito de quem você quer se tornar neste caminho. Lembra da pergunta que eu disse lá no início? Quem aqui já pensou em desistir? Eu faço essa pergunta de novo. Quem aqui já pensou em desistir? Talvez a sua resposta é sim, talvez a sua resposta é não. Mas saiba de algo, você é aluno do Senai que está aqui hoje. Você se esforçando, é possível você vencer na sua vida. Muito obrigado e tenha um bom dia. Pessoal, como eu me apresentei aqui, se alguém quiser me procurar depois, eu vou estar aqui na parte da tarde, não sei se vocês vão estar, mas se vocês quiserem me procurar depois, me procurem lá nas minhas redes sociais, Fernando Valgas, a gente troca uma ideia, troca uma figurinha, para aqueles que quiserem deslanchar na vida, ganhar dinheiro, se apresentar no mercado de trabalho. Vai ser um prazer conversar com vocês, porque se hoje eu sou uma pessoa muito bem realizada na vida, foi porque o Senai foi uma porta também na minha história. E da mesma forma que aconteceu na minha vida, eu espero que aconteça nas suas. Beleza? Tranquilo?
Tamo junto.